E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de um assunto que divide um pouco de opiniões na internet hoje em dia e também nos fãs de cultura pop, que é o teor político dentro da música pop. Tá? Infelizmente, o teor político na música pop, por mais que ele seja muito importante, porque permite levar discussões para um público mais, vamos dizer, maçudo do mundo, ainda divide opiniões naqueles que buscam a música pop só por escapismo. Então, assim, vamos entender um pouco dessas questões, vamos entender um pouco sobre a importância dessa questão política na música pop. Fica comigo, vai ser um assunto bem interessante e que em algum momento, com toda certeza, você já deve ter pensado. Antes da gente começar, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. A música pop nasceu e morreu diversas vezes, porém, no início do século XXI, ela atingiu seu pico de lucratividade. No caso, isso aconteceu por causa dos artistas adolescentes que surgiram e da mega influência da música sueca dentro do mercado estadunidense musical, que acabou exportando para o mundo um novo formato artístico que deu origem, por exemplo, ao teen pop. Mas quando a internet começa a surgir e as pessoas começam a ter mais possibilidade do digital influenciar seu poder de compra, automaticamente essa era dos CDs começa a diminuir drasticamente. E artistas como NSYNC, Britney Spears se veem ali tendo as suas bases de fãs se fragmentando. Até o próprio movimento dos paparazzi, que muito alimentava a carreira desses artistas, diminuiu por causa que a perseguição acabava não sendo mais efetiva, porque o próprio artista tomava sua narrativa quando ele usava as redes sociais, por exemplo. E assim, uma coisa que a gente percebe é que já nessa época, de certa forma, as músicas que tinham discussões mais políticas e envolviam temas que não eram tão amplamente divulgados pela mídia daquele momento, recebiam um pouco de impossibilidade de conseguir ter o seu espaço de promoção. A gente percebe isso por hits de artistas como Pink, Christina Aguilera, que tiveram um desempenho muito menor do que outros artistas que estavam fazendo músicas com teor muito mais de escapismo, no caso, músicas assim que não tinham nenhum tipo de necessidade de pensamento para poder absorvê-la, né? Músicas de fácil acesso. Enquanto a gente tinha desse outro lado de pessoas que queria dar para aquela massa adolescente um pouco mais de conhecimento sobre si mesmo ou sobre a perspectiva de mundo. A gente nota, por exemplo, quando a Pink lança Stupid Girls, como ela sofreu esse tipo de efeito por mais que a música fez um sucesso ainda assim melhor do que o que ela conseguiu no seu disco anterior, Stupid Girls ainda divide um pouco as opiniões, porque para muitos é um tipo de música que não funcionou naquela época, porque o estereótipo que a indústria hollywoodiana estava vendendo naquele momento era muito mais forte do que a fala da música em si, coisa que hoje em dia já seria completamente ao contrário. Quando a gente chega na década de 2010, a gente percebe que os movimentos LGBTQIA+, movimentos feministas, movimentos de luta contra o racismo ficaram mais fortes do que nunca na última década. E por mais que essas discussões não eram frequentemente vistas dentro do pop, a gente percebe que os artistas mais importantes daquele momento do início da década começaram a discutir exatamente esses temas que estavam em alta e estavam gerando mudanças dentro da sociedade para influenciar os seus lançamentos musicais. Se a gente pegar, por exemplo, um dos álbuns políticos do início da última década, que foi o Born This Way, da Lady Gaga, esse álbum foi exatamente a marretada na porta do armário para tirar todo mundo de dentro e falar: seja feliz como você é. A música Born This Way se tornou a música da última década mais importante no quesito de ativismo LGBT. E você percebe que esse disco na carreira da Lady Gaga, ele também dividiu muito o público dela. Por quê? A Lady Gaga, até o momento ali do The Fame Monster, a gente pode dizer que a música dela era romântica, sobre escapismo. Quando ela lança um Born This Way, que por mais que mantenha algumas músicas mais dançantes, que não tem um teor tão assim pesado, vamos dizer,
ainda assim acaba sendo ofuscada pelas músicas de teor político dentro do disco, né? E as músicas de trabalho dentro do próprio Born This Way são músicas com teor mais político. Então, obviamente, fez o quê? Que as pessoas que estavam se sentindo atraídas e, assim, o movimento estava beneficiando elas, acabaram abraçando esse tipo de trabalho. E a partir daí, Lady Gaga começou a virar uma cantora cada vez mais de nicho, focado nos LGBTs que estavam tão em busca da sua liberdade. Outra artista aí também que veio dos anos 2000 com músicas de escapismo até mais ou menos 2015 foi a própria Beyoncé quando lançou Lemonade em 2016. A partir daquele momento, ela mudou completamente as regras do jogo em relação à carreira dela, trazendo o álbum com discussões extremamente importantes, um teor político absurdo e também um teor cultural muito grande, que acabou criando seguidores muito fiéis. Você percebe que a música pop, ela fica mais impossível de não discutir política quando a gente vê movimentos mais recentes como o Black Lives Matter, o Me Too e também a própria eleição do Donald Trump. Por mais que seja nos Estados Unidos, afetou o mundo todo. E você percebe que por mais que os artistas, eles sejam os mais, vamos dizer assim, de aparência mais frívola possível, né? Aquelas pessoas que são mais comercialmente absorvíveis pelas pessoas, eles se posicionaram perante as suas músicas para poder defender o espaço dessas minorias. E isso foi uma coisa que acabou custando, por exemplo, na última década, a carreira da Katy Perry com o público mainstream. Você pega, por exemplo, os 3 lançamentos que ela fez do One of the Boys, Teenage Dream, Prism, foi um sucesso gigantesco, os álbuns vendendo horrores. Entende? Quando ela lança o Witness, que é um álbum totalmente voltado para essa questão política, automaticamente a gente tem as pessoas rejeitando o trabalho e não acreditando que Katy Perry era realmente aquela artista que, vamos dizer assim, eles desenharam perfeitamente. Mas é claro, gente, isso daí não é o único fato que afetou completamente esses artistas com discursos mais políticos. A própria era do stream, ao mesmo tempo, ela foi ótima para beneficiar esses álbuns e fazer com que esse público que é mais de nicho consuma muito mais vezes esse trabalho, mas também ele impede que determinadas músicas com esse teor saiam da plataforma de streaming, furam essa bolha e vá até o rádio com facilidade, que normalmente é onde as pessoas mais escutam músicas. E você percebe o seguinte, que essas músicas com teor político, elas raramente são músicas que as pessoas vendem com facilidade. Como eu disse, a bolha do streaming, ela dá aquela grande multiplicação de números para determinados artistas brilhantes, mas a grande maioria ainda segue sendo aqueles que literalmente falam coisas que não precisam de sentido para poder ser entendida pelas pessoas. Eles absorvem aquelas músicas que são mais fáceis. E assim a gente conclui que o que acontece é que o pop, ele sempre foi visto pela maioria das pessoas como um gênero musical de escapismo, um gênero musical que as pessoas simplesmente escutavam para passar o tempo. Quando você pega um gênero musical que é para passar o tempo e que te tira de certa forma da realidade do mundo, a partir do momento que ele se torna algo que ele dá mais um exemplo sobre a realidade do mundo em como a gente deve acreditar naquilo, automaticamente nós vamos ter a possibilidade dessas pessoas que escutam isso virar as costas exatamente porque elas não querem escutar aquele discurso, elas não aguentam mais aquele tipo de discurso. Então elas buscam o que normalmente a gente chama de farofa. E isso é muito parte da natureza humana. O ser humano tem essa coisa de fugir dos problemas quando ele é colocado em xeque. Vocês percebem que isso é uma coisa que todo mundo de certa forma já passou. Todo mundo alguma vez já falou, nossa, eu não quero enfrentar isso, eu não quero escutar isso. Por quê? Porque fala muito de coisas que muitas vezes a gente tá saturado de escutar. Mas é aquilo, gente, o ser humano é uma coisa muito complexa. A gente nunca vai poder julgar totalmente e falar, essa pessoa está errada de pensar assim, por causa que muitas vezes nós nos comportamos dessa forma. Fica agora aberta a discussão aqui pra vocês. Como vocês se sentem em relação às músicas políticas? Essas músicas atraem vocês? Essas músicas não atraem vocês? Vocês às vezes ficam cansados desse tipo de teor? Comenta aqui que eu quero saber a tua opinião, ok? Ó, um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.